Olá a todos, aqui é Prof. Rafa Gomes do Polo de Nilópolis e hoje eu vou apresentar para vocês o módulo 17 de Física, Impulso e Momento Linear. Assim, nós estamos tratando nos últimos módulos sobre o conceito de energia e a sua conservação. Mas, além da energia, também temos outros conceitos que aparecem sendo conservados em determinadas circunstâncias. Esses conceitos, eles começam na nossa discussão através do conceito de impulso. O impulso, que é escrito com a letra I maiúscula, é uma grandeza vetorial que altera o movimento de algo, de um corpo, ao se aplicar uma força em um tempo. Então, o que acontece? Nós temos que o impulso, aquilo que os jogadores de vôlei, por exemplo, fazem para pular e efetuar o bloqueio, que é um dos fundamentos do voleibol, aparece na física também. Esse conceito ele serve para a gente alterar o estado de movimento, para alterar o movimento de alguma coisa. Daí, as duas grandezas que influenciam lá na altura do salto do jogador de vôlei são força e tempo, e eles relacionam que quanto mais forte o atleta empurra o chão, ou seja, quanto maior a força, maior o impulso. Então, uma força muito grande vai fazer com que o atleta consiga pular mais alto, vai ter um impulso maior. Mas além disso, o outro fator, que é o tempo, ele aparece quando nós dobramos os joelhos. Por que a gente dobra o joelho para conseguir saltar? Porque, dentre as razões, quando nós fazemos isso, nós aumentamos o tempo que nós estamos empurrando o chão. Então, quanto mais tempo a força for aplicada, maior vai ser o impulso. Então, quanto maior o ΔT, maior o I. Tudo bem? A unidade de medida do sistema internacional que mede impulso é o produto das unidades padrão de força e de tempo. A unidade padrão de força é Newton, enquanto a unidade padrão de tempo é segundo. Então, essa grandeza é medida em Newton segundo. Legal? Uma vez que nós temos apresentado o conceito de impulso, nós podemos apresentar o conceito de quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza definida pelo produto da massa e da velocidade. Então, o que acontece? A quantidade de movimento, que vai aparecer aqui como m de massa vezes v de velocidade. Essa grandeza ela está associada também com a facilidade ou a dificuldade de você conseguir efetuar uma frenagem, por exemplo, frear veículos. Além disso, numa eventual batida, numa eventual colisão, é essa grandeza aqui, a quantidade de movimento, que determina a possibilidade de um impacto, o quanto esse impacto pode ser prejudicial. Dentre aqui os seus fatores, o fator massa, por exemplo,
justifica por que caminhões, ao efetuarem uma batida, causam muito mais estrago do que veículos leves, como motos e bicicletas. Mas também temos na velocidade a influência deste impacto. Afinal, aqui no Rio de Janeiro principalmente, nós temos projéteis que, ao atingirem até mesmo paredes de concreto, conseguem realizar um estrago grande, justificando a relação de quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. Do mesmo modo que a gente fez a relação do impulso, nós podemos fazer aqui. E assim, nós vemos que a unidade padrão da quantidade de movimento é o produto das unidades de massa, que o padrão é quilograma, vezes a unidade padrão de velocidade, que é metros por segundo. Então, a quantidade de movimento aparece como quilograma metro por segundo. Assim, a gente fecha a apresentação destas duas grandezas e passamos para a correlação entre elas. O impulso e a quantidade de movimento, eles se correlacionam através das suas equações. Por quê? Nós podemos observar essa relação através de suas equações. Ao definirmos impulso como força vezes intervalo de tempo, nós temos que a força, pela segunda lei de Newton, ela é o produto de massa vezes a aceleração. Então, no lugar do F, eu escrevo m vezes a vezes ΔT. A aceleração, por sua vez, é a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo, o intervalo de tempo. Daí, isso tudo vezes intervalo de tempo nos viabiliza que nós simplifiquemos aqui os intervalos de tempo, ficando m vezes ΔV. M vezes V era a quantidade de movimento. M vezes ΔV é a variação da quantidade de movimento. Então, no fim das contas, o impulso ele é também encarregado de variar a quantidade de movimento. Finalmente, o último aspecto que é importante de nós tratarmos é a conservação da quantidade de movimento. A gente encontra aqui, num sistema isolado, a quantidade de movimento inicial ela é igual à quantidade de movimento final. Portanto, se o sistema ele só está interagindo com ele mesmo, nós encontramos que o Q inicial é igual ao Q final. Assim, quando nós vemos um acidente, nós sabemos que os corpos envolvidos naquela colisão, eles conservam a quantidade de movimento. Então, nós vemos que a quantidade de movimento sendo conservada, jogos como o bilhar, eles mostram que as bolas, ao colidirem umas com as outras, elas podem compartilhar ou transferir a quantidade de movimento entre si. Mas a quantidade de movimento total daquele sistema, daquele conjunto de bolas, é constante, é conservado. Bom, pessoal, além disso, tem algumas questões que eu queria colocar aqui para vocês como sugestão para vocês praticarem já com questões Enem.
Se vocês tiverem dúvidas, peçam ajuda aos seus mediadores de física para esclarecer e praticar as resoluções. As questões são as seguintes: a gente tem a questão 111 do caderno azul da prova do Enem 2019. Temos também a questão número 99 do caderno azul do Enem 2017, que é uma questão de impulso. Temos a questão número 69 do caderno amarelo do Enem de 2016. É isso. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procurem seus mediadores e procurem resolver alguns exercícios para praticar o conteúdo dessa aula de hoje.